ao que está sentado no trono. A ti seja o domínio, a ti seja o louvor, a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o domínio, pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Ao que está sentado no trono, a ti seja o domínio, a ti seja o louvor, a ti seja a honra, aleluia, a ti seja a glória, a ti seja o domínio, pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, aleluia. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é um Deus forte, é um Deus grande, aleluia. Não há como o nosso Deus, aleluia. Não há como o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus forte, aleluia. O nosso Deus é um Deus grande, forte, poderoso, aleluia. Não há como o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus poderoso. O Deus que criou o céu. O Deus que criou a terra. Que criou a todos nós. É um Deus poderoso. É um Deus grande. É um Deus forte. Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, meu amado, seja bem-vindo, minha amada do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, amém? E abençoe ao seu dia, amém? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus
faça resplandecer sobre a sua vida. Aleluia. Faça resplandecer em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A sua glória. Aleluia. Sua misericórdia. Aleluia. Sua presença. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus forte. É um Deus grande. Né? Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, que faça resplandecer sobre a minha vida e a sua vida, a sua misericórdia, né? Sua graça e sua presença, né? Porque se estamos de pé, é pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, estamos de pé e estamos com fôlego de vida por causa da misericórdia do Senhor, né? Que é grande, né? Aleluia, glória a Deus. Estamos de pé, respirando. É pela misericórdia do Senhor, é pela graça dele. Porque sem Deus, nós não somos ninguém. Sem Deus e sem a sua presença, a gente não é nada. Glória a Deus, aleluia, amém? Aleluia. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso. O Deus do céu, que criou o céu e a terra e todos nós, é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus forte. Nosso Deus é forte, nosso Deus é grande e poderoso. Deus que fez o céu e a terra e fez a todos nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você. Povo de Deus. O Senhor quer falar comigo e o Senhor quer falar com você, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você. Amém? Temos que ouvir a voz de Deus, temos que ser sensível à voz de Deus, porque Deus, ele fala no louvor, ele usa pessoas para falar conosco. Tem a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor falando comigo e com você. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir o que o nosso Pai quer falar conosco. Amém? Filho e filha, dê ouvido à voz do seu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o melhor de Deus para nós, é isso. Quando nós abrimos a sua palavra, ele fala conosco. Ele fala conosco, né? O melhor é isso, né? Quando o melhor de Deus para mim e para você, né? Está aqui na palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o nosso Deus, ele fala comigo e com você, né? É o melhor. Ele nos instrui, ele nos orienta, ele nos guia, né? No seu caminho, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui o que o nosso Pai quer falar conosco. Amém? Glória a Deus, porque Deus, ele fala. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus e quando nós abrimos a sua palavra, é o Senhor falando ao nosso coração. Amém? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor que se encontra, aqui em Êxodo. Êxodo 11. Êxodo 11. Palavra do Senhor que se encontra em Êxodo 11. Do 1 em diante, que fala assim, para mim e para você. Olha só, o começo. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Deus, ele falou com
Moisés. Deus falou com Moisés para ir até Faraó. Preste bem atenção o que Deus está falando comigo e com você neste momento através do seu Espírito Santo. Deus falou com Moisés para Moisés ir até Faraó para mandar Faraó liberar, soltar, deixar ir o povo de Deus para que fossem adorar a Deus no deserto. Deus chamou a Moisés para que ele fosse libertador do povo de Deus que se encontrava na mão de Faraó, trabalhando para Faraó. Aí Deus ele chama Moisés e dá essa missão a Moisés, para que Moisés fosse até Faraó e falar para Faraó deixar aí o povo de Deus que estava na mão de Faraó para o povo adorar a Jesus no deserto. Olha só o que Deus espera de mim e de você. Adoração, fidelidade. Deus fez eu e fez você para que nós viéssemos adorar a Deus, obedecer a Ele e ser uma família que adorasse a Ele. Uma família que glorificasse ao Senhor, que obedecesse ao Senhor. E hoje o que é que as famílias fazem? Vira as costas para o Senhor, não dá crédito à palavra do Senhor, não quer saber do Senhor. E cada vez a sua vida vai de mal a pior. Faraó, ele não tinha Jesus na vida dele. Faraó, ele não... ele adorava a imagem de escultura. A casa de Faraó era uma casa que só tinha imagem feita pelas mãos do homem, que não salva, não liberta, não dá vida a ninguém. A casa de Faraó, ele acreditava nas imagens. As imagens, para Faraó, é o Deus que ele acreditava. Ele não acreditava no Deus poderoso que fez o céu e a terra, no Deus que enviou Moisés até a ele. Faraó, ele não adorava Jesus. Faraó, ele adorava as imagens. Tinha lá as imagens que Faraó adorava para ele, para Faraó, era Deus para ele, deuses. Aí Deus escolhe Moisés para ir até Faraó, para que falasse para Faraó, Moisés, através de Deus, para deixar aí o povo de Deus, para que o povo de Deus fossem adorar a Jesus. Era o que Jesus queria, que o povo de Deus adorasse a Ele. E é isso que Deus procura de mim e de você. Deus nos fez para isso, para ser adorador do Senhor, para glorificar a Deus, para ser um povo que amasse a Ele, que buscasse a Ele, que não se encurvasse diante de imagem, que não tivesse uma imagem dentro de casa e ali acreditasse que ali é um Deus. Que muitas pessoas elas não acreditam no Senhor Jesus, como o Faraó também não acreditava. Muitas pessoas têm a casa cheia de imagem, como o Faraó também tinha, e ali as pessoas colocam o coração e tem aquelas imagens ali como é Deus. Porque Deus, na palavra dele, ele nos ensina claramente que nós temos que adorar ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus que fez o céu e a terra, que fez eu e você, o Deus vivo que morreu ao terceiro dia ressuscitou, Deus que foi ali e entregou seu filho ali na cruz para morrer por mim e por você. Só Jesus que devemos adorar, só Jesus que nós temos que se prostrar o nosso joelho diante de Jesus, não é diante de imagem de escultura, não tem poder, não dá vida a ninguém, não faz nada por ninguém. Muitas pessoas hoje na terra não é diferente ali. O tempo de Faraó, como relata aqui a palavra do Senhor. As pessoas hoje estão igual a Faraó. Elas não acreditam no Senhor. Elas têm na casa delas altares de Baal, altares de imagem que colocam a sua fé ali. Acreditam que ali elas dão vida, que ali as imagens elas salvam, elas têm o poder para fazer alguma coisa na vida de alguém. Mas eu estou aqui agora na sua frente
para dizer para você, meu amado e minha amada do Senhor, essas imagens que você tem de escultura feita pela mão do homem, dentro da sua casa, não tem poder para salvar ninguém, não tem poder para curar você, não tem poder para libertar você e nem a sua família. Só Jesus que nós temos que adorar. Só Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, que nós temos que adorar, que nós temos que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e ter reverência. Não é diante de imagem, de escultura, não é diante de uma foto que está ali de uma imagem de uma parede, que nós temos que colocar nossa fé, nossa confiança. Essa fotografia que está na sua parede aí, que você diz que é Deus, essa imagem de escultura que está aí, a sua casa cheia, que você coloca a sua fé ali, que você diz que ali é Deus, isso aí não é Deus, isso aí é imagem, isso aí é escultura trabalhada pela mão do homem, que não tem poder para nada, não faz nada. Se você não tirar de um lugar para o outro, ela não sai. Imagina ter poder para libertar você, para libertar sua família, para curar você, ou curar a sua família, para salvar você. Só Jesus é quem salva você e sua família. Só Jesus é quem guarda você e a sua casa. Se Jesus não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. A palavra do Senhor fala. Aí o que é que Deus faz? Lá, o povo de Deus, ali que trabalhava para Faraó, ali ele não adorava a Deus. Ali ele não adorava ao Senhor. Por isso que o Senhor, ele querendo que o povo dele adorasse a ele, Jesus ele usa Moisés para levar a mensagem de Deus para Faraó. Jesus escolheu aqui Moisés para que Moisés fosse até Faraó para falar para Faraó que Deus mandou dar o recado para deixar o povo de Deus ir para o deserto para adorar a Deus lá. É o que Deus espera de mim e de você. Porque Faraó, ele não tinha Deus na vida dele. Faraó, ele não adorava a Deus. Faraó, ele não acreditava no Senhor, ele não adorava ao Senhor, nosso Deus vivo, que morreu ao terceiro dia ressuscitou. Faraó, a fé dele, a confiança dele estava nas imagens, a casa dele era cheia de imagem, de escultura, trabalhada pela mão do homem, que não tem nenhum poder para fazer nada da vida de ninguém. A casa de Faraó era cheia de imagem de escultura, trabalhada pela mão do homem pecador e falho. E Faraó colocava sua confiança nas imagens. Faraó colocava a sua fé nas imagens, achando ele, acreditava ele no seu coração que as imagens que ele tinha na casa dele, Faraó, tinha poder para fazer, para guardar ele, tinha poder para guardar a casa dele, tinha poder para salvar ele e a sua casa. Não tem. A imagem, se você não tirar ela de um lugar para o outro, ela não sai do lugar. Agora, o nosso Jesus, quando nós clamamos, quando nós dobramos o nosso joelho diante da presença do Senhor, com um coração sincero e verdadeiro, diante da presença do Senhor, o Senhor com a sua misericórdia, ele envia o seu socorro, ele envia o seu refrigério, ele vem, nos ajuda, nos socorre. Jesus, quando nós clamamos a ele nos socorre, ele vem, salva-nos, salva a nossa casa, ele vem libertar, ele vem restaurar, curar e transformar a nossa vida. Quando nós dobramos o nosso gelo diante da presença do Senhor, quando nós chamamos a atenção de Deus com um coração sincero, verdadeiro, diante da presença do Senhor, ele vem e nos socorre, nos ajuda sim. Não é uma imagem, não. A imagem ela não tem poder para fazer nada na vida de ninguém. Quantos faraós nessa terra hoje que estão dobrando o joelho, que estão colocando a sua confiança, que estão colocando a sua fé diante das imagens de escultura. É em cima de um estante, é pendurado numa parede e não tem poder para fazer nada na sua vida nem na sua família. Se você não clamar a Jesus, se você não colocar a sua confiança em Jesus, essas imagens aí, elas não fazem nada por você, meu querido e minha querida. Não faz nada por você e nem pela sua casa. Nem tão pouco eles vão guardar você e nem a sua casa. E Faraó, cada vez que Moisés ia até Faraó levar a mensagem de Deus para que ele soltasse, deixasse ir o povo de Deus, porque Deus estava querendo
o povo dele adorando a ele. E ali Faraó, ele não adorava a Deus. Então eles precisavam sair daquele local ali, daquele Egito, daquela casa de Faraó, para que eles fossem adorar o Senhor do jeito que Deus queria que eles adorassem. E o que foi que aconteceu a Faraó? Faraó, o coração ali cheio de raiva, irado, não estava aceitando. Não aceitava, Faraó não aceitava o que Deus mandou ele fazer através de Moisés, a qual escolheu para libertar o povo de Deus. Cada vez que Moisés, levando o recado de Deus para Faraó, ia falar com Faraó, Faraó não deixava o povo de Deus sair. Aí o que foi que Deus fez? Deus mandou várias pragas lá no Egito. Várias pragas Deus mandou. Deus mandou enfermidade. Deus mandou muitas pragas ali para Faraó, para aquele povo ali que servia a Faraó naquele local ali. Faraó não queria de jeito nenhum deixar o povo de Deus sair de lá. E Deus, através de Moisés, mostrou para ele que Deus é Deus. E quando Deus ele manda, quando Deus ele dá uma ordem, até o inimigo ele tem que obedecer. Porque Deus ele é Deus, que tem o poder, que tem o domínio, o controle de tudo. E uma ordem do Senhor, dada pelo Senhor, até o inimigo ele tem que obedecer. Porque o inimigo, Deus derrotou ele na cruz. Até o inimigo, quando Deus manda uma ordem, ele tem que obedecer e bater retirada. Que dirá o ser humano que é pecador e falha, que não faz nada, tem poder para nada. Jesus mandou várias pragas para Faraó, para aquele povo ali de Faraó. Porque Faraó, ele não queria deixar o povo de Deus sair das mãos dele, deixar lá as terras dele para ir adorar a Jesus. Mas aí ele viu o poder de Deus Todo-Poderoso. Faraó, ele contemplou com os próprios olhos dele e toda a sua casa e todos que trabalhavam para eles e todo daquela cidade ali, daquele Egito ali, viu o poder de Deus grandemente, poderosamente agindo ali. Deus enviou várias pragas por desobediência de Faraó. Faraó não queria obedecer a ordem de Deus, que era o quê? Deixar o povo de Deus ir adorar o Senhor lá onde Deus queria, que era no deserto. Deserto não mata. Deserto é o melhor de Deus para você. Deserto é aonde Deus, ele não deixa faltar o alimento. Deus, ele não deixou faltar nada para o povo dele no deserto. Muitas pessoas pregam falando errado do deserto, que o deserto mata. Você tá no deserto. Deserto é vida. No deserto tem providência de Deus. No deserto tem a mão de Deus trabalhando na tua vida, meu amado e minha amada. Muitas pessoas traduzem a palavra deserto como morte, como coisas ruins. Não. Deus queria que o povo dele fosse adorar a ele no deserto. O deserto é para eu e você adorar o Senhor. No deserto, Deus ele não deixou faltar nada para o povo dele. E Deus fazia prodígios e sinais, o povo dele viu. E mesmo assim o povo murmurava. Era um povo ingrato. Deus fazendo maravilhas, eles viram o poder de Deus. Passou no Mar Vermelho, Deus abriu o mar, o povo de Deus passou. E mesmo assim o povo vendo todas as maravilhas,
as coisas lindas que o Senhor operava na frente deles, eles vendo, era um povo que murmurava sempre, tendo tudo. Deus não deixou faltar nada para o povo dele no deserto, meu amado e minha amada do Senhor. Atenção para isso. Deus, ele não deixou faltar nada. Não deixou morrer de fome o povo dele no deserto. Deus supriu as necessidades do povo dele no deserto. Porque muitos pregam falando mal do deserto. Muitos pregam. Quando uma pessoa está passando uma luta, um momento difícil, eles veem o deserto como o deserto como morte, não tem saída, não tem solução. Quem falou? Quem falou? No deserto, Deus não deixou faltar o pão, o alimento para o povo dele. Deus supriu as necessidades do povo dele no deserto. Apenas o povo no deserto era um povo ingrato, murmurador. Viram tantas maravilhas que Deus operou na frente deles e eles mesmo assim no deserto estavam murmurando, porque Deus tinha prometido o quê? A terra prometida. Deserto tem a providência de Deus. Muitas pessoas interpretam e falam mal nas pregações do deserto. Mas o deserto aqui que a palavra de Deus relata, o deserto foi aonde Deus mandou. Deus queria que o povo dele fosse lá para o deserto para adorar a Deus no deserto. E no deserto Deus não deixou faltar. Deus ele supriu a necessidade do seu povo no deserto. É o povo que é um povo ingrato, igual hoje. O povo ingrato. O povo que não tem sabedoria de Deus para enxergar o deserto ali como quando a gente vê aqui na palavra do Senhor. Deixa o povo, meu povo, ir para o deserto. Deus falando para Faraó através de Moisés. Deixa meu povo ir para o deserto, para me adorar lá. O deserto não é para matar, não, tá? Muitas pessoas pregam o deserto, a palavra errada do deserto. O deserto não é para matar ninguém. É no deserto que Deus espera a minha adoração. É no deserto que Deus espera a tua adoração. E no deserto não vai faltar nem para mim, nem para você. Porque Deus não deixou faltar no deserto nada para o povo dele. Apenas o povo de Deus era um povo ingrato, murmurão, malagradecido. Viu tantas maravilhas, tantas coisas lindas que Deus operou através do seu profeta Moisés. E era um povo que murmurava mais e mais, um povo ingrato. É como a gente vemos hoje. É um povo ingrato. Não tem fé em Deus. Tá na presença do Senhor. Ah, não recebi nada. Não estou vendo nada acontecer. Não vou ficar na igreja. Quem perde é quem? Deus não perde nada. Quem perde é a pessoa. Sabe por quê? Porque o coração dela só busca as coisas da terra. O coração dela não está firmado em Deus. O coração dela não está buscando verdadeiramente o Senhor com o coração sincero. E na presença de Deus só vai ficar aquele que é verdadeiramente sincero. Deus, ele sabe, é aquele que tem um coração sincero verdadeiramente para o Senhor. Tem muitos aí que só buscam a Deus por interesse. Muitos só querem Deus por interesse, para Deus realizar seus sonhos, para Deus dar isso, Deus dá aquilo. E depois Deus abençoa a pessoa nem para agradecer. Quantos hoje não estão assim? Igual esse povo de Deus aqui que estava no deserto e Deus não deixava faltar nada para eles e era um povo mal agradecido, um povo ingrato. Quantos ingratos hoje tem na terra que fala assim, Deus não fez, Deus não me dá, vou para a igreja mais, não quero ir para a igreja mais, porque Deus não me dá, Deus não faz isso, é aqui na minha vida, é um povo ingrato. A geração de hoje, que é uma geração que busca a Deus com segundas intenções. Não busca a Deus por amar a Deus.
Mas só busca a Deus com o coração e com intenção de receber, de receber. Povo que só quer, mas não quer ouvir a Deus, não quer obedecer a Deus. Aí depois, não recebi, vou para a igreja mais. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Quem perde é a pessoa. Porque quando a pessoa entender e amar a Deus verdadeiramente e não buscar a Deus por aquilo que Deus tem para dar, não buscar a Deus por intenção, mas buscar a Deus por amar o Senhor, por saber que sem Deus não é nada, Deus, Ele não perde nada. Não perde nada por a pessoa ser pessoas ingrata, não ter amor no coração, não ser sincero para com o Senhor. Deus, Ele sabe, aquele que tem um coração sincero, que está na presença do Senhor, pelo que Deus é, não é pelo que Deus pode dar. Pessoas têm um coração sincero, verdadeiro, não é com intenção, não, porque se a pessoa, ela entende que a vida dela está nas mãos de Deus, que Deus é Deus da vida dela, não vai faltar nada para ela. Hoje em dia, o que nós vemos é as pessoas buscando a Deus só por interesse, mas não buscar a Deus por amar Jesus. Está na presença de Deus por interesse, mas não está na presença do Senhor por amar Jesus. Deus, Ele sabe a intenção do meu coração e do teu coração. Então, muitas pessoas, elas interpretam mal a palavra deserto. A palavra deserto. No deserto, Deus, Ele não deixou faltar nada para o povo dele. O povo dele sempre murmurava porque era um povo igual hoje, um povo ingrato, mal agradecido. Viu as maravilhas, viu os prodígios e sinais, viu tantas coisas maravilhosas que o Senhor operou na frente desse povo do Senhor. E o povo no deserto só murmurava, um povo ingrato. É hoje, essa geração de hoje, é um povo ingrato, é um povo que só busca a Deus por interesse, é um povo que não tem amor a Deus, não tem respeito à pessoa do Senhor, é um povo que não tem temor ao Senhor. Por isso que a gente vê cada vez mais o povo sofrer. Porque o povo sofre. Porque o povo não dá ouvido a Deus. Porque o povo não quer obedecer ao Senhor. Deus está usando os seus profetas, suas mulheres escolhidas de Deus, os homens escolhidos de Deus que obedecem a Deus e fazem a vontade do Senhor, para estar levando a palavra, para estar dando a palavra, né, mostrando o caminho de Deus. E as pessoas com o coração fechado, coração duro, não tem amor no coração para o Senhor, só tem interesse no coração. Mas o melhor para mim e para você é a salvação. É nós focar na nossa salvação. Não é em bênçãos materiais, não, que vai ficar tudo na terra. As pessoas hoje, elas são interesseiras, elas só botam o coração nas coisas terrenas, materiais. Nós temos que colocar o nosso coração, nossos olhos na nossa salvação, em Jesus, na nossa salvação, na salvação que Deus tem para nós. Porque Deus não vai deixar faltar nada para a gente. Então não precisa a gente se preocupar. Porque não vai, o Senhor não deixa faltar. Nunca viu o justo mendigar o pão e a sua descendência passar necessidade. A palavra do Senhor fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para Deus ser fiel na minha vida, eu tenho que ser fiel a Ele. Para Deus me honrar, eu tenho que honrar a Ele. Não adianta eu estar na presença do Senhor com o coração e Deus vê que o meu coração não é sincero. Só tem interesse. Não ama Jesus. Não ama Jesus. Tá ali por interesse, por troca, por receber algo. A geração de hoje é o que a gente vê, é isso. É pessoas que interesseiras. Elas só olham, elas não estão preocupadas. As pessoas hoje elas estão preocupadas da salvação, da vida eterna que Deus veio dar para elas. Elas estão preocupadas em bens materiais, em pedir bênçãos ao Senhor. Se a pessoa tem Jesus, se a vida dela está na mão do Senhor, ela já é abençoada. Se tu obedecer a Deus, não vai faltar nada para tu, não. Tu vai viver aqui sim, usufruir aqui, comer bem, vestir bem. Não vai faltar nada para a pessoa que obedece a Deus, que é fiel a Deus. Agora o que a gente tem que se preocupar mais é com a nossa salvação. Porque nós vamos buscar a benção. Nós vamos pedir benção, sim. Mas as bênçãos, a gente vai usufruir dela aqui na terra. E aqui vai ficar.
Tudo que nós conquistar, que nós correr atrás, vai ficar nessa terra, meu amado, minha amada do Senhor. A gente não vai levar para a glória, para a eternidade, não. Então nós temos que focar na nossa salvação, se preocupar mais com a nossa salvação e parar de buscar a Deus pelo que Deus pode dar, por bênção, e se preocupar com a salvação, porque todas as coisas que nós buscamos correr atrás, nós vamos usufruir aqui, mas tudo vai ficar na terra. Amém? Glória a Deus. Então, Faraó era um homem que não confiava em Deus, não tinha amor por Deus, não adorava ao Senhor. Faraó, os deuses que ele acreditava e confiava eram as imagens de escultura. O coração de Faraó não estava no Senhor. A confiança de Faraó não estava em Deus. Faraó não era... Faraó, ele não adorava ao Senhor. Ele não tinha o Senhor como seu Senhor. Os deuses de Faraó eram as suas imagens de escultura feitas pela mão do homem. Ele não tinha Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, na vida dele. Faraó, ele não acreditava em Jesus, na sua palavra. A confiança dele e a fé de Faraó estava nas imagens de escultura. Imagem que não tem poder para fazer nada na vida de ninguém. Em vez de Faraó dobrar o joelho para Jesus, adorar Jesus, colocar sua confiança em Jesus, colocar sua fé em Jesus, colocava sua fé e confiança nas imagens de escultura. Nos retratos nas paredes com as imagens. Imagem que não salva, que não tem poder para fazer nada na vida de ninguém. Agora, quando nós entramos na presença de Deus, com o coração sincero quebrantado, e clamamos em nome de Jesus, Ele vem, nos socorre, Ele ouve nossas orações, Ele responde, Ele dá resposta, Ele entra com a salvação em nossa casa, com a salvação na vida dos nossos, com a libertação, porque Jesus, Ele é poderoso, e Ele faz sim milagres, Ele faz sim. É hoje, a geração que nós estamos vendo nessa terra é uma geração de povo, faraós, que as casas estão cheias de imagem de escultura, as paredes cheias de fotografia de imagem, e as pessoas colocam sua confiança e sua fé em imagem de escultura feitas pela mão do homem. E o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é fiel. Nosso Deus, quando nós dobramos o joelho, quando nós clamamos em nome de Jesus Cristo, Ele vem imediatamente e responde a nós. Ele vem e nos socorre. Ele vem e nos salva. Ele nos cura, a nós, nossa parentela e aqueles a qual a gente orar, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala: clama a mim e eu responder-te-ei. Tá vendo? A palavra do Senhor fala: clama a mim, busca a mim que eu vou te responder. Eu vou te responder. Clama a mim, busca a mim que eu te respondo. É o que a palavra do Senhor fala. E hoje a geração que a gente vê é essa. Geração que as pessoas colocam o coração em tudo. É imagem, é em dinheiro, é em filho, em casa, em carro. Essa é a geração aqui de Faraó. Não crê em Deus, não tem fé em Deus, não confia no Senhor, não é fiel a Deus, não acredita em Deus. A geração que nós estamos vendo na terra hoje é essa geração aqui de Faraó, que não acredita no Senhor, não acredita na palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, o Deus que fez eu e você. Só respiramos. Quem deu fôlego de vida para você e para mim? Foi alguma imagem? Foi. Foi alguma imagem que sofreu tudo aquilo ali, aquele procedimento todinho ali, que Jesus sofreu? Foi alguma imagem que foi para lá? Que morreu e a terceira dia ressuscitou? Foi alguma imagem? É alguma imagem que dá fôlego de vida para mim e para você? É? Vá lá em Gênesis. Vá lá em Gênesis e olha as maravilhas, tudo que Deus fez na terra.
tudo que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor fez, e depois foi eu e você. Foi alguma imagem? Não foi. Não foi. Então o povo hoje, essa geração de hoje aqui na terra, é uma geração de faraó, que não crê no Senhor, não crê na palavra do Senhor, não quer ouvir a Deus, não quer obedecer ao Senhor. Dobra o joelho diante da tua imagem. O coração é em dinheiro, o coração é em casa, é em filho, marido, esposa. É as imagens, as casas cheias de imagem. Não faz nada. Nada. Foi Jesus que sofreu na cruz por mim e por você. Não foi nenhuma imagem. Jesus sofreu, foi açoitado. Quantas chicotadas Jesus levou. Jesus levou chicotada, Jesus sofreu. Por mim e por você. Não foi nenhuma imagem de escultura, não. Povo ingrato, povo rebelde. É esse povo que está na terra hoje. Que não olha. Que grande amor que Deus tem pelo ser humano, que Deus fez tudo. É um povo ingrato, é uns faraó que só corre atrás de imagem. Que não olha o sofrimento que Jesus sofreu. Deus entregou Jesus por essa humanidade, por cada ser humano na terra, para que eu e você hoje tivesse a vida eterna. Não foi imagem de escultura, não. A imagem de escultura que está na tua casa só sai de um lugar se tu tirar. Manda ela sair só, manda ela se mover. As pessoas depositam a fé e a confiança em imagem. A confiança é em dinheiro, é em casa, é em conta de banco, é em filho, é em marido, não faz nada. Teu marido não te salva, tua esposa não te salva, filho não te salva, só Jesus que pode salvar a mim, a você. Acorda para a vida. E Jesus, ele envia Moisés para Faraó. Deixa o meu povo ir para me adorar. Porque Faraó não adorava a Deus. Faraó não acreditava no Senhor e na palavra dele. A casa dele era cheia de imagem de escultura. Era o que ele acreditava, que ele tinha fé e confiança ali. Mas as imagens de escultura que estavam dentro da casa de Faraó não salvou a casa dele da morte. Jesus enviou várias pragas naquele Egito para que Faraó visse o poder de Deus, que Faraó viesse entender que só Deus é Deus e não há outro além de Deus. E Faraó com o coração cheio de raiva, sem querer soltar, sem querer liberar o povo de Deus para adorar a Deus, Jesus enviou várias pragas. E por último, o que Jesus enviou foi o espírito da morte sobre o Egito, sobre todo primogênito, de filho e de animal. Os animais, os primogênitos de animais e de filho, até o próprio filho de Faraó, primogênito, foi tocado com o espírito da morte. A última praga que Jesus enviou no Egito, lá para Faraó e para aquele Egito, que ele não queria liberar o povo de Deus para adorar a Deus. Jesus enviou a última praga, que foi o espírito da morte, e matou o filho de Faraó. E a todos primogênitos, tanto de filho primogênito de pessoas, como ser humano, como animais. Jesus só guardou o povo dele. É assim que o Senhor faz. Aí você vê os deuses, as idolatrias, que a casa de Faraó estava cheia, salvou a vida dele, salvou o filho dele do espírito da morte. Só Deus Todo-Poderoso que pode guardar a minha vida e a tua vida desse espírito da morte que está nessa terra. Esse espírito da morte que está nessa terra não é diferente desse espírito da morte que o Senhor enviou no Egito, que matou a todo primogênito, tanto de animais como os primogênitos das pessoas.
Esse é o Deus poderoso, que tem poder no céu e da terra, que tem o poder, o domínio de tudo. As idolatrias, que a casa de Faraó estava cheia, não salvou a vida dele e nem o filho dele da morte, do espírito da morte que Deus enviou sobre ele e sobre o Egito, para que ele visse que Deus é Deus. Deus não é um retrato numa parede e nem um pedaço de gesso que as pessoas colocam a fé e a confiança. Deus, ele é Deus vivo e poderoso. E hoje não é diferente o que estamos vendo na terra. Esse espírito de morte que está na terra. E mesmo assim os povos não dobram o joelho, não se arrepende, não busca a Deus, continua o coração duro. E é enfermidade em cima de enfermidade na terra. E Jesus fala na sua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a terra. Só Deus que pode salvar o Brasil. Só Deus que pode salvar essa nação. E a minha casa e a tua desse espírito da morte que está na terra. É esse espírito da morte que Deus enviou lá no Egito, lá na casa de Faraó, que estava com o coração duro, que não queria liberar o povo de Deus. Não queria, Faraó não queria obedecer ao Senhor. Não queria obedecer à ordem de Deus. Jesus enviou várias pragas no Egito. E mesmo assim Faraó continua com o coração ali, duro. Não quis liberar, não quis deixar aí o povo do Senhor. E a última praga que Deus enviou lá no Egito e sobre a casa de Faraó foi o espírito da morte que matou o filho de Faraó. Por teimosia dele, por coração duro dele. Todo primogênito de ser humano e de animal, o espírito da morte que Deus enviou, matou. Todo primogênito, filho lá de Faraó, primogênito, os animais, aonde tinha primogênito ali, naquele Egito, começando pelo filho de Faraó. E Faraó viu que ele é Deus, ele não é uma imagem, ele não é uma fotografia. Agora você vê aonde a fé de Faraó estava, aonde a confiança de Faraó estava, nas imagens, nas idolatrias dentro de casa, as idolatrias de Faraó, a fé e a confiança que ele tinha naquelas imagens na casa dele, não salvou Faraó e nem seu filho do espírito da morte que matou o filho dele e todo primogênito ali. No Egito. Só Deus que pode guardar a minha casa. Só Deus que pode guardar a tua casa e a tua vida. Desse espírito da morte que está na terra. Porque na terra está o espírito da morte também. E mesmo assim o povo continua querendo Faraó, com o coração duro, sem acreditar no Senhor, sem acreditar na palavra do Senhor. É enfermidade em cima de enfermidade. Só Deus para guardar a minha vida, a minha casa e a tua casa. Só Deus para livrar esse Brasil e essa nação desse espírito da morte que está na terra. E mesmo assim o povo é o coração duro. Não se arrepende. Não pede perdão ao Senhor. Continua aqui que nem Faraó, com o coração duro, endurecido. Com o coração voltado para a imagem de escultura. Manda a imagem de escultura que você tem na sua casa salvar você. Desse espírito da morte. E nem a sua família. Quero ver. Não salva. Não salva. Jesus guardou o povo dele desse espírito da morte. Guardou o povo dele. O espírito da morte que o Senhor enviou no Egito, na casa de Faraó, não atingiu o povo de Deus. Atingiu a Faraó, que estava lá, sem aceitar o que Deus mandou fazer. Não obedeceu ao Senhor. A última praga que Deus enviou no Egito foi o espírito da morte. Esse espírito da morte que está sobre a terra. E os faraós aqui da terra, tudo de coração duro.
não crê em Deus, não tem fé em Deus e na sua palavra. E muitos ainda criticam a palavra do Senhor e criticam quem prega a palavra do Senhor. Cuidado! Porque o espírito da morte que Deus enviou à casa de Faraó e aquele Egito matou todos os primogênitos. Atingiu o filho de Faraó. Deus guardou só o povo dele desse espírito da morte. Manda Faraó. Manda Faraó. As imagens que Faraó tinha na casa dele. Manda ter salvado o filho dele do espírito da morte que Deus mandou porque ele foi teimoso. Não quis obedecer a ordem de Deus. Manda. Idolatria nenhuma tem poder para te guardar, para te salvar, para te livrar desse espírito da morte que está na terra. Como também nenhuma idolatria que tinha na casa de Faraó, que ele tinha confiança nelas. A fé nelas não pôde salvar Faraó e nem seu filho da morte, do espírito da morte. O que Deus quer do povo é arrependimento. É que se volte para os pés de Jesus. É que se arrependa dos seus pecados. E que entenda que só Deus é Deus. Só Deus que nós devemos adorar. E não há outro Deus além dele. Aí depois muitos aqui na terra criticam. Por que está acontecendo isso? E por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo? É pecado. É povo rebelde. É povo que não quer nada com o Senhor. É povo que Deus está dando oportunidade. É povo que Deus está dando a vida eterna. Que Deus quer salvar. Pela misericórdia dele. Que Deus quer ensinar o caminho dele, o caminho do bem. E o povo só procura o caminho do mal, o caminho errado. Só procura as coisas erradas. Só bota o coração em idolatria. Por que está acontecendo isso na terra? Por quê? Por quê? Jesus enviou na cidade de Sodoma e Gomorra. Jesus destruiu. Foi fogo, foi enxofre, foi dilúvio. Para as pessoas ver que Deus é Deus. E Ele é o mesmo que fez. O que Deus fez aqui no Egito, o que Deus fez na cidade de Sodoma e Gomorra é o mesmo Deus hoje. Olha o que está acontecendo na terra. Aí perguntam, por que está acontecendo isso e por que está acontecendo aquilo? É a maldade sobre a terra, é o pecado sobre a terra, é o povo que não se arrepende dos pecados, não se volta para Deus. É os coração duros de Faraó, que se prostra diante de imagem de escultura, que coloca a fé e o coração em imagem de escultura, que não salva, que não faz nada. Manda Faraó. Manda Faraó com as idolatrias que ele tinha dentro de casa. Manda as idolatrias lá de Faraó ter salvado ele. E nem seu filho do espírito da morte que Deus mandou. Você pergunta por que está acontecendo isso na terra? Maldade e maldade. O que está acontecendo na terra aqui é mesmo nos tempos lá. Da cidade de Sodoma e Gomorra que Gênesis fala. Maldade, pecado. O povo só procura o mal. O povo não quer saber do Senhor. O povo não dá ouvido à palavra do Senhor. A vida que Deus veio para dar. A salvação que Deus veio para dar de graça. Não querem. O povo quer fazer mal. Quer estar no caminho mal. Quer fazer o que não presta. Ali em Sodoma e Gomorra foi destruído ali com enxofre. Foi destruído ali com fogo. Depois Deus mandou dilúvio de água. Água para limpar tudo, para não ficar nada na terra. Aí você pergunta o que está acontecendo. Por que isso na terra? As pessoas se arrependem dos pecados. As pessoas se arrependem das maldades delas. Elas procuram o bem. Elas procuram o Senhor, se achegar a Deus. Drobar o joelho na presença do Senhor Todo-Poderoso. Só procura fazer o mal. Só procura as coisas ruins. Mas não procuram fazer o bem. Não procuram o caminho do bem. O caminho do Senhor. O espírito da morte que Jesus enviou aqui a Faraó, a sua casa, aquele Egito, não é diferente desse espírito da morte que nós estamos vendo aqui na terra. É doença e mais doença. Quantas mortes.
Quantas mortes. Deus enviou a Faraó o espírito da morte. E Deus só guardou o povo dele. O povo de Deus foi guardado pelo Senhor. Jesus fala aqui na sua palavra. Êxodo 11, versículo 4. Olha só. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da nó, e do primogênito dos animais. Deus falou para Moisés que à meia-noite ia enviar o espírito da morte sobre a casa de Faraó, sobre a todo primogênito. Ia começar pela casa de Faraó, até morte, porque Deus mandou. Coração duro. Coração duro. Acreditava nas imagens, tinha fé nas imagens, a fé. O coração de Faraó estava nas imagens. Vê se as imagens salvou ele. E nem o filho dele, desse aqui que Deus mandou, desse espírito da morte que Deus mandou. Deus falou para Moisés que à meia-noite ia mandar o espírito da morte sobre a casa de Faraó. Primeiro, começava a pular, para atingir o primogênito dele, todo primogênito ali no Egito, até os animais. E aqui no versículo 6, Deus fala mais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. É isso que o Senhor faz. Povo rebelde, povo desobediente. Ainda pergunta, por que está acontecendo isso na terra? Vão se arrepender desse pecado? Vão largar a maldade? Vão largar as práticas do erro, do que não presta? Deus veio para dar vida a você. Deus veio para dar salvação a você. Para te salvar do inferno. Para tu não ir para lá. Queimar lá na eternidade. As pessoas, em vez de elas procurar as coisas boas, elas procuram o que não presta. Procuram o que não presta. Jesus, pela sua misericórdia, quer salvar, quer dar vida, mas não quer. Só quer fazer o que é ruim. As pessoas só procuram o mal. Fazer o que não presta. Mata. Destrói. É o diabo matando, roubando, destruindo. As pessoas não procuram o bem, o caminho do bem. Elas procuram o caminho da maldade, o caminho errado, o que não presta. Aí sofre. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se você está procurando maldade, praticar o mal, está no caminho errado, fazer o que não presta, tu vai colher os frutos disso aí. E depois não adianta, porque as pessoas ficam desesperadas, com as mãos na cabeça só por causa do sofrimento, por causa que está sofrendo isso e aquilo, não procurou o caminho errado, não procurou a maldade, então vai colher. O que nós colhemos é aquilo que nós procuramos, aquilo que eu semear é o que eu vou colher. E o Senhor falou aqui ainda mais na sua palavra. O Senhor falou mais aqui na sua palavra. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. Eu, o sangue, passarei por cima
de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Tá? É isso.